Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? E é com esse conto clássico que a gente já escutou tantas vezes quando menina, que eu quero começar o nosso papo sobre fé, beleza e feminilidade bíblica. E nosso papo aqui tá longe de ser superficial ou como um conto qualquer. Nós vamos, a partir desse momento, nos debruçar naquilo que somos. E esse é também um convite para olhar no espelho. Um espelho diferente daquele da rainha amada Branca de Neve, mas um espelho que nos põe em contato com a verdade. Um espelho que nos faz olhar para onde nós devemos olhar, para o nosso interior. Mas um espelho que, além de nos conduzir para esse olhar, para dentro, também nos conduz a um olhar para aquele que nos fez. E através das escrituras sagradas, nós conhecemos sobre nós muito mais do que quando nós olhamos a um espelho. Então, minha querida irmã, seja muito bem-vinda à nossa jornada de estudo para mulheres sobre feminilidade. Estou muito feliz de ter você aqui. Se você é minha aluna já de outros cursos, você já sabe que o nosso papo aqui vai ser gostoso, vai ser profundo, vai ser bíblico. E se você é nova por aqui, foi convidada por alguém ou o Espírito te trouxe para esse lugar, seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom é ter você aqui. E nós estamos aqui para conduzir você para um lugar onde a palavra de Deus é o centro e onde a gente vai ter reflexões realmente que vão bem fora da caixinha, né? Então, se você tá achando que esse papo de feminilidade aqui vai ser sobre vestidos floridos, mesa posta e uma conversa bem cor-de-rosa, não é sobre isso que a gente vai estar trabalhando aqui, não. Certo? Bom, a gente tem um lema aqui no ensino bíblico para mulheres que é a Bíblia toda para todas as mulheres. Isso significa que os temas que a gente trabalha aqui não são temas superficiais. E não são esses temas que todo mundo trabalha aí quando se fala para mulheres. O que eu estou querendo dizer? É que nós vamos estudar toda a Bíblia, certo? Mas você está participando de uma jornada que é uma semana inteira falando sobre fé, beleza e feminilidade. Então, nós vamos sim estar focando nesse tema, trabalhando essa beleza desde o seu sentido mais grosseiro e superficial, de aparência, de uma visão exterior, até o sentido mais profundo da sua essência e da sua característica divina. É sobre isso que a gente vai estar caminhando. Então, a cada encontro, a gente vai descendo um pouco mais e compreendendo no mais profundo todos esses aspectos que envolvem a nossa fé prática, não apenas a nossa fé baseada nas experiências e práticas religiosas, mas em um relacionamento com Deus, que como a gente aprende em João capítulo 4, é no Espírito. A gente se conecta com Deus, a gente conversa com Deus, a gente se relaciona com Deus no Espírito. Precisa ser em Espírito e em verdade. E é nisso que nós precisamos nos concentrar nesse primeiro momento, ok? Bom, e para quem está chegando agora, eu nem me apresentei. Deixa eu falar rapidamente aqui um pouquinho sobre quem eu sou. Meu nome é Jade Simões Moreno, eu sou casada, sou mãe de dois, um menino e uma menina, coisas lindas e maravilhosas da minha vida. Eu sou missionária, eu estou há 11 anos na costa ocidental da África e aqui eu e meu marido lideramos uma base missionária. Trabalhamos com evangelização e discipulado, temos projetos socioeducativos para crianças e adolescentes e através desses projetos nós apresentamos o Evangelho do Senhor Jesus. Aqui eu lidero um ministério de mulheres e o foco do nosso ministério é ensino bíblico. Então a gente trabalha muito com o ensino da feminilidade bíblica, trabalhando identidade, trabalhando cosmovisão cristã e trabalhando o nosso aperfeiçoamento, né, para nos tornar a imagem do nosso Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. Ele é o padrão
da feminilidade, da masculinidade, daquilo que nós devemos ser. Então, para além desse ministério limitado na geografia, o ministério local que nós desenvolvemos aqui, Deus tem nos dado oportunidades, né, de desenvolver um ministério online, que é exatamente esse que você está aqui. Então, no ministério virtual, nós também trabalhamos com mulheres em cursos e literaturas nessa área de feminilidade bíblica. Nós temos um curso que é o Brilho da Feminilidade, que é um curso distribuído em 4 módulos que abordam realmente todas as áreas da vida de uma mulher. Isso quer dizer que a gente vai desde o conhecimento espiritual, de quem nós somos espiritualmente, uma identidade eterna. Nós vamos falar dessa introdução à feminilidade bíblica no primeiro módulo. Segundo, a gente fala sobre espiritualidade forte, onde a gente é liberta mesmo da religiosidade, da superficialidade, e a gente encontra as águas vivas, né, que nos fazem experimentar a vida real. E nós falamos sobre o desenvolvimento das virtudes cristãs clássicas e trabalhamos, né, o desenvolvimento delas na nossa vida prática. E o 4º módulo ele é voltado para a vida prática, que aí é quando a gente vai falar de absolutamente tudo, né? Sexo, dinheiro, trabalho, casamento, filhos, negócios, espiritualidade, enfim, desde quando a gente cozinha até quando a gente está atuando na sociedade, como nós fazemos isso para glorificar a Deus. Então é um curso que realmente tem sido um prazer conduzir esses temas e esses assuntos. Além desse ministério, como missionária, como professora, Deus também tem nos dado essa oportunidade de escrever. Nós temos alguns livros publicados, né? Os primeiros foram para adolescentes que tratam essa temática de masculinidade e feminilidade bíblica, trabalhando a evangelização, a apresentação do evangelho, mas também um discipulado focado na identidade, em quem eu sou em Cristo. E tem sido maravilhoso ver esse livro espalhado pelos 4 cantos do mundo. E se você trabalha com adolescentes, vale a pena conhecer esse material. Nós também temos livros publicados na área de missões. Temos um livro, O que tem na mala do missionário, que fala sobre bagagens espirituais para a vida de todo aquele que obedece à chamada de Deus e tem uma vida por fé. Também temos o livro Missões Aqui e Agora, que é um livro que fala para toda a igreja sobre o despertamento para a obra missionária, não só conhecendo a importância de viver missões, mas como na prática nós podemos nos envolver e fazer a diferença para que Cristo seja conhecido em toda a terra. Também temos um devocionário para mulheres, Jardim das Nações, e temos muitos materiais sobre feminilidade. No próprio curso, cada módulo tem um e-book, um livro digital com conteúdos maravilhosos para se aprofundar. Então, além das aulas, dos livros, tem muito conteúdo por aqui. Então, se você está chegando agora, vale a pena ficar, tá bom? Vale a pena porque tem muita coisa boa pela frente. Minha gente, eu comecei aqui falando do espelho, espelho meu, e eu quero voltar para essa conversa. Eu sei que quando a gente fala sobre isso, eu tô ativando uma memória, nossa, de criança, né? E às vezes os contos, eles parecem simples, mas eles existem para trazer verdades da vida. E eu quero que a gente lembre um pouco sobre isso. Eu quero lembrar você, sim, desses contos. Mas, por que eu quero fazer isso? Também quero explicar. Porque para a gente conhecer verdades profundas, a gente tem que partir de um ponto conhecido. Se a gente vai para lugares mais difíceis de entender, eu preciso pegar algo que seja mais fácil de entender para que você chegue e comece a se conectar com um tema mais profundo. Então, a gente vai começar do mais simples para que a gente comece a conectar as ideias e até descer para o mais profundo desse assunto, tá bom? Então, a gente vai introduzir essa semana, eu quero realmente fazer uma introdução rapidinho sobre a beleza para nós. Eu quero convidar você a observar essa conversa da mulher e do espelho, aquela recapitulação básica do conto da Branca de Neve.
né? Existia uma rainha que frequentemente olhava para o espelho e tinha uma conversa com o espelho. E a conversa que essa rainha tinha com o espelho era sobre a sua beleza, era sobre o seu valor, era sobre a sua identidade. E a identidade dessa rainha estava totalmente baseada na sua aparência exterior. E ela dizia ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: não, rainha, você é a mais maravilhosa de todo o reino. E ela se envaidecia com aquilo e a sua vida era apenas se gloriar em ter ganhado, então, o pódio que ela mesma criou na cabeça dela. Mas chega um dia que essa rainha, como de costume, chega ao espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho diz: existe. Existe alguém que ultrapassou você. E aí ele vai falar da Branca de Neve, blá, blá, blá. E eu não quero chegar nesse assunto. O que é que eu quero conversar com você aqui? Sobre essa conversa com o espelho. Agora que a gente já cresceu, a gente sabe que espelho não fala. Nos contos, o espelho pode então ganhar uma personalidade. Mas na vida real a gente sabe que quando a gente conversa com o espelho, a gente está ali diante de quem nós somos. E aquilo que a gente escuta do espelho, e esse papo todo é um monólogo, porque nós estamos conversando com nós mesmas. E o que eu quero te fazer pensar aqui? Que de fato, toda aquela percepção que a rainha tem do diálogo dela com o espelho é simplesmente aquilo que ela mesma encontra dentro dela. Não foi o espelho que disse que havia uma outra mais bela. Foi ela mesma que concluiu isso. Então, o que eu quero dizer é que as conversas que nós temos com o espelho, quando o espelho diz pra gente: eita, que o negócio não tá legal, ou quando o espelho diz pra gente: você tá maravilhosa, não tem quem seja mais linda do que você. Não só no aspecto externo, mas na maneira como a gente também se enxerga interiormente. Eu acho que eu sou uma boa pessoa, não tem ninguém mais boazinha do que eu, não tem ninguém mais santa do que eu, não tem ninguém mais especial do que eu, ou não tem uma pessoa pior do que eu. Todos esses achismos e essa coisa toda vem de nós mesmos, de nós mesmas e não de algo externo. Esse é um ponto que eu queria trazer para que você comece a perceber que muitos dos nossos diálogos internos, das percepções, das conclusões que a gente chega sobre nós, essas conclusões, às vezes, elas são jogadas para o outro, né? Eu acho que o fulano tá falando isso sobre mim, eu acho que os outros estão pensando isso sobre mim. E, na realidade, é só uma projeção daquilo que está em nós. E esse é um ponto que a gente precisa falar. E a gente precisa dar nomes a isso. Quando a gente conversa com o espelho, a gente está conversando com o nosso ego. Eu quero que você guarde isso. Porque o nosso relacionamento com o nosso ego diz muito sobre nós. Porque quando o ego é aquele que domina as nossas decisões e tudo mais, significa que esse ego não morreu e não nasceu de novo esse eu em Cristo. Então, observem, nós sempre vamos ter esse ego que grita para nós todos os dias: faça a minha vontade, tem que ser do meu jeito, né? É o nosso ego, que significa o quê? O eu pecador. É o eu que nasceu no pecado, tá bom? E esse ego precisa morrer para que um novo eu possa nascer. Alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, o ego passou, a vida por si mesma já passou e agora se vive por algo novo, se vive por Cristo, tá? Então, o ego é quem diz pra nós: a outra pessoa é mais bonita, a outra pessoa é mais inteligente, a outra pessoa é mais rica, a outra pessoa é muito mais bem-sucedida, a outra pessoa é mais inteligente, a outra pessoa é mais esperta, a outra pessoa é mais. Ou também é o ego que diz: aquela pessoa é menos, coitada, quem ela tá pensando que é? Olha pra mim, né? Com certeza eu sou melhor. Então, o ego engana muito a gente. Ele nos diz o que a gente quer escutar.
ele é realmente muito manipulado pelas nossas emoções e por tudo, e a gente não deve ser conduzida pelo nosso ego, nem medir o nosso valor por aquilo que nós vemos no espelho. Até porque esse nosso olhar, ele pode estar embaçado por várias situações, por várias circunstâncias. Então, a minha primeira pergunta para você é: como está o seu olhar para o espelho? Como está a sua relação com o espelho, se é que você me entende? E o que ele anda te falando? Será que não é bom parar o vídeo para anotar isso? Uma dica. Nós sempre vivemos em complexos. Esses complexos podem oscilar entre o complexo inferior e o complexo superior. Isso é fácil de entender. O complexo inferior é quando você está sempre se achando menor que todo mundo, mais feia, mais desengonçada, sabe? Sem muitos atributos que te elevem, tanto a autoestima quanto o seu posicionamento diante das outras pessoas, certo? No complexo superior, você se acha a última bolacha do pacote e se supervaloriza. E muitas vezes a gente confunde isso com empoderamento, né? Aquela coisa de eu tô só bem, mas será que isso é estar bem? Então, eu quero te convidar a pensar sobre tudo isso. É a nossa relação com a beleza e com toda a beleza, desde o sentido mais grosseiro de beleza quanto à aparência física, quanto o sentido mais profundo como virtude, como um valor moral, tá? Quero te convidar a refletir um pouco sobre o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o pensamento do homem sobre si mesmo, tá? E muitas vezes a gente vive como um pêndulo, sabe? O pêndulo é aquela haste que oscila em torno de um ponto fixo. Então, a gente muitas vezes vive como um pêndulo. Talvez você pensou assim: Jade, às vezes, eu tenho até uma autoestima boa, eu me acho linda, maravilhosa, mas tem dias que eu acho que eu não presto pra nada, que eu não tenho valor, que eu me acho feia, horrível e, sabe, não consigo ver beleza em nada, nem em mim, nem na vida. Isso é exatamente porque a gente vive nesse pêndulo. Então, o nosso valor, a nossa identidade oscila tanto que a gente tá o tempo todo assim. Tem hora que eu tô me achando o máximo, tem hora que eu tô me achando nada, tem hora que eu tô me achando o máximo, tem hora que eu tô me achando nada. E a gente acha que quando tá se achando o máximo, tá bem, e quando não tá se achando o máximo, tá mal. E na verdade, viver com esse pêndulo é o que nos revela que nós não estamos bem, porque nós não estamos firmadas, não estamos firmando a nossa identidade em uma rocha inabalável, que não muda, que não sofre variação, porque o nosso valor está nisso. E aí, eu sei que essa é uma conversa que a gente vai viajar nessa semana aqui, que tem muita coisa. Romanos, capítulo 12, versículo 3, o que Paulo diz? Como mensageiro de Deus, eu digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos. Sejam maduros o suficiente para olhar para vocês como vocês são. Sejam maduros, sejam honestos, sejam sinceros, medindo o seu próprio valor na qualidade da fé que Deus lhes concedeu. Olha que maravilha! Qual é o medidor do nosso valor? O que a gente tem colocado na balança para dizer que a gente tem ou não alguma coisa? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo também diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. E aqui Paulo não necessariamente está falando sobre beleza exterior, mas ele está trabalhando aqui, discorrendo sobre a beleza do fazer, do executar. Paulo fala sobre produtividade aqui. E esse é quase a produtividade se tornou quase um deus do nosso século, né? Porque quem é produtivo ganha aplausos e todo mundo quer isso. E Paulo está dizendo: olha, a produtividade não tem glória em si mesma. Se eu sou alguma coisa, se eu faço alguma coisa, tudo isso é a graça de Deus em mim. E ele diz: eu posso trabalhar mais do que todas as pessoas, mas no final das contas, nem sou eu que fiz aquilo.
É Deus em mim. E Paulo já entendeu isso porque ele era um homem que mortificou o seu ego. Ele disse, olha, essa vida não tem mais. Não sou mais eu quem vive, não é mais o ego que vive. Eu nasci em Deus. Então, quando Cristo vive em nós, não tem mais essa conversa do espelho ditando para nós quem somos e o que temos. Mas é o nosso Cristo interior, o Espírito Santo, que habita em cada uma de nós que nascemos de novo, que diz para nós e que revela para nós quem nós somos. E nós precisamos andar baseadas nessa verdade. Ok? Então eu quero te convidar aqui a olhar no espelho, a olhar para o seu interior, mas também a olhar para a palavra de Deus. E como que a gente vai seguir nessa semana? Nós vamos ter um encontro sobre fé, um encontro sobre beleza, um encontro sobre autoestima e um encontro com a nossa verdade, tá bom? E a verdade de Deus sobre nós, tá? Só para você não confundir a sua verdade com o ego. A gente tá aqui justamente para separar o que é cada coisa, para que quando a gente começa a conversa, você já saiba sobre o que a gente está falando. Então, eu queria que você respondesse algumas perguntas no final desse vídeo, que são: como eu me vejo? Em qual pêndulo eu estou? Em qual ponto eu tenho vivido mais? Na inferioridade, na superioridade? Será que eu vejo beleza em mim? Você tem enxergado beleza em você? Será que a sua prática de fé revela a beleza de Deus em você? O seu proceder, a sua comunicação, o seu comportamento revela Deus na sua vida? Revela uma essência divina em você? Você consegue ver o belo nos outros? Você consegue ver o belo nas pessoas, o belo na criação, o belo na natureza, o belo na arte, o belo na vida? Você consegue? Você acha que beleza, ela é espiritual? Olha só, gente, eu vou te deixar com essas perguntas aqui, tá bom? Quero que você reflita sobre elas e a gente se encontra na próxima aula. Então, não perde esse tempo. Talvez a tua agenda tá corrida, tem muita coisa para fazer, mas isso aqui é importante. Eu te convido a assistir todas as aulas, a acompanhar tudo aqui, porque a gente tem muita coisa boa pela frente. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, começa a estar junto nessa comunidade, tá certo? Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, veja o link que está na descrição do vídeo e entra para que você possa se comunicar com a gente por lá. E quero que você deixe aqui nos comentários desse nosso primeiro encontro quais são as suas expectativas para essa nossa jornada de estudos bíblicos sobre fé, beleza e feminilidade. Beleza? Tudo até aqui. Eu quero a participação de vocês o máximo possível. Ainda dá tempo de convidar a mulherada para participar e eu conto com você para isso, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro, que vai ser demais. Tchau, tchau!